Bom, então vamos passar aqui, né, para a nossa teoria do campo cristalino, nosso TCC, que seria a teoria que vai ser mais útil, né, para a elaboração das explicações do trabalho de vocês, né, do estudo de caso, e tem que prestar bastante atenção que é uma teoria um pouco complexa no início, né, é, mas eu espero que vocês absorvam porque é bastante exigido, né, na área da química inorgânica, né. Então a gente vai iniciar aqui, né, então teoria do campo cristalino, nós vamos trabalhar com os orbitais d. Então geralmente a gente trabalha com os metais de transição e esses metais de transição, né, como camada de valência, nós temos os orbitais d. Geralmente a 4s é perdida, então os elétrons a gente trabalha preferencialmente com a subcamada D, certo? Então, ao contrário da TLV, né, que tratava a ligação, né, entre metal e o ligante, né, como se fosse uma ligação covalente, aqui no TCC, Teoria do Campo Cristalino, né, nós iremos considerar aqui uma interação eletrostática, certo? Então, essa primeira imagem aqui, né, aqui no centro nós temos o metal, e aqui representando todos os orbitais d do metal. Depois eu vou mostrar certinho, né, cada orbital, mas aqui no centro nós temos o metal, e esse metal, por ser geralmente eletropositivo ou geralmente positivo, ele vai atrair os elétrons dos ligantes, tá certo? Os ligantes geralmente têm par de elétrons, e aí no caso esses metais eles são eletrofílicos, ou seja, eles vão atrair os pares de elétrons dos ligantes, tá certo? Mas o que a gente vai analisar aqui na teoria do campo cristalino? Vai não analisar a atração, né? Então, assim, a gente já sabe pela ligação iônica, né? Quanto maior a carga, maior vai ser a atração, mas é outro tipo de coisa que a gente vai analisar aqui no TCC. Na realidade, não vamos analisar aqui, né, a atração entre o cátion e os elétrons, e sim como que vai ser aqui a modificação energética desses orbitais com a aproximação dos ligantes, tá certo? Então, no primeiro momento, os ligantes são atraídos porque o metal é eletropositivo e vai atrair esses ligantes. Mas o que acontece quando chegam os ligantes, né? Esses orbitais aqui, eles têm elétrons, certo? É a eletrosfera. Se está chegando o elétron e você tem eletrosfera aqui, isso significa que vai haver uma repulsão entre os elétrons do metal e os elétrons aqui do ligante que está se aproximando, tá certo? Então, o que isso vai acontecer? Conforme vai se aproximando aqui os ligantes, né, estão se aproximando devido aos pares de elétrons, né, isolados, conforme forem aproximando, vai haver uma repulsão aqui desses ligantes por esses orbitais aqui do metal, tá certo? E é isso que a gente vai analisar, né? A, a modificação energética desses orbitais d quando os ligantes estão se aproximando, ok? Aqui, só para a gente observar um pouco, né, aqui eu separei uma imagem, que tem um artigo, né, sobre a transposição didática, uma análise de distanciamento dos saberes da química quântica nos livros didáticos do ensino médio. Então, quando a gente fala de orbital, aparece aquelas bolinhas, né, aqui os orbitais de dois lóbulos, né, isso aqui é resultado do cálculo da mecânica quântica, tá certo? E aqui no caso a gente já sabe que um orbital, né, que seria de órbita, é aquele modelo lá de Rutherford, né, que não é mais válido, o elétron não está em órbita, mas o nome acabou ficando de orbital, tá certo? Mas aqui no caso seria a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. E aí pela mecânica quântica a gente sabe, né, a posição de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então aqui no caso orbitais S tem um formato esférico, os orbitais D têm dois lóbulos, e aqui os orbitais D nós temos 5 orbitais, certo? Então aqui esse grupo de orbitais,
que depois a gente vai dividir em grupos, tá certo? Temos esses orbitais que estão entre os eixos cartesianos. Então você tem aqui, vamos pegar o x e y, tá certo? Eu tenho um orbital dxy, porque os orbitais aqui, os lóbulos dos orbitais estão entre os eixos x e o eixo y, né? Então x aqui e y, o orbital, ó, ele está entre esses eixos, tá certo? A mesma coisa para a dxz, né? Está entre os eixos x e z, e o dyz. Os orbitais estão entre os eixos y e o orbital z, certo? Sai um pouco, vamos voltar aqui. E aqui nós temos esses dois orbitais que serão importantes para a gente também. Esse orbital aqui, chamado dx menos x ao quadrado menos y ao quadrado, os lóbulos do orbital, eles estão nos eixos x e no eixo y, tá certo? Estão sobre os eixos, tá certo? E nós temos um quinto orbital, né? Aqui, pela lógica, seria aqui no caso, né, sobre o eixo y e z, sobre x e z, né? Mas matematicamente falando, nós temos apenas 5 orbitais, né? Então aqui no caso, entre os eixos, e aqui temos um sobre o eixo x e y, e outro que está sobre o eixo z apenas. Tem, parece uma chupeta aqui, né? Assim, um torus, eu esqueci como é que é o nome dessa figura geométrica, né? Acho que em inglês é torus. Parece um pneu aqui, né? E aqui no caso, dois lóbulos, tá certo? Então esse orbital é um pouco diferente, mas matematicamente aceito, né? É só um orbital aqui que tem, né, uma parte, né, como se fosse um pneu aqui, e aqui nesse caso aqui o que é importante é que a maioria do orbital está sobre o eixo z, certo? Então aqui especificando. Tem um trabalho que o Nicolas, né, que é o monitor dessa disciplina, né, de estrutura da matéria, esse semestre, né, que aí ele fez um vídeo, né, fez uma... A, eu pedi para ele fazer por algum programa, né, 3D, e ele fez aqui pelo Tinkercad, né, que pertence à Google. Deixa eu ver aqui se eu... Depois eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, né? Mas é interessante, eu só vou abaixar aqui o som dele, tá cheio de passarinho, mas aí depois vocês podem escutar o vídeo inteiro, né? Que ele fez, que é um tutorial como usar, um tutorial rápido, né? Como usar o Tinkercad, ou pelo menos como manipular essas estruturas do Tinkercad, né? Teve algum erro aqui que eu não entendi direito como que ele seleciona aqui o orbital, né? Que não está funcionando lá nos modelos que ele me enviou, mas dá para ter uma ideia de como manipular essas figuras 3D que ele fez para vocês. Então aqui nessa imagem que ele fez aqui, ele fez apenas os orbitais que estão sobre os eixos. Então aqui em vermelho está o orbital x ao quadrado, y ao quadrado, e aqui em azul está o orbital z ao quadrado, certo? Então aqui no caso dá para vocês visualizarem, né, é, o orbital, né? E aqui no caso, eu vou mostrar daqui a pouco, ele fez também uma imagem com todos os orbitais sobrepostos, né, para a gente ter uma ideia melhor. Mas o que vai ser importante é a gente diferenciar os orbitais que estão sobre os eixos e os orbitais que estão entre os eixos, certo? Aqui, deixa eu ver se ele vai retirar, ó. Ele vai, vamos ver, ele seleciona e tem que ver se ele agrupou ali, né? Que aí ele consegue manipular só o orbital, ó, o orbital vermelho, que é o x ao quadrado menos y ao quadrado, e aqui o z ao quadrado sobre o eixo z, tá certo? Então, depois eu vou disponibilizar essas figuras, e aí depois vocês podem perguntar para ele, né? Como que faz para selecionar um orbital apenas, né? Eu não consegui, talvez eu não sei o que aconteceu, né? Que eu só consigo
selecionar partes, né, do orbital. Okay? Mas ali dá para entender e manipular os orbitais. Né? Então aqui é uma visão espacial dos orbitais. A gente vai trabalhar uma visão espacial e outra visão de energia desses orbitais, tá certo? Então aqui é como que se comportam espacialmente esses orbitais. Então são 5 orbitais, né? A maioria deles, né? 4 deles têm 4 lóbulos, né? Três orbitais, os lóbulos estão entre os eixos e 2 orbitais estão sobre os eixos, certo? E aqui no caso um que tem 4 lóbulos e o outro que tem 2 lóbulos que está sobre o eixo Z, ok? Bom, aqui também só vou mostrar, depois eu vou disponibilizar para vocês também, né? O link que o Nicola fez, né? Fez vários objetos 3D aqui para facilitar, espero que facilite, né, o aprendizado de vocês. É um conteúdo complicado, mas pode ser que facilite, né, a visualização 3D, né? Melhor do que a gente desenhar isso aqui na lousa, né? E fica mais difícil, né? Ou se não, de uma imagem estática também fica mais difícil de a gente conseguir observar. Mas aqui estão todos os orbitais, né? Tanto os que estão sobre o eixo, né? O vermelho e o azul, e os que estão entre os eixos. Então, XY, aqui está em rosa, né? Acho que em rosa o XY, e aí no caso o XZ, né? Então aqui no caso, se a gente observar, opa, aqui o XZ, né, que está em laranja, então os que estão entre os eixos X e Z, e aqui o que está, né, em uma cor meio bege aqui, seria os orbitais que estão entre os eixos Y, Z, certo? Então estão todos aqui, ok? E aí o que que acontece, né? Nós vamos observar como que estão se aproximando os ligantes, certo? E aqui, se a gente observar, os ligantes vão se aproximar por essa teoria para formar um complexo octaédrico, que é o que a gente vai mais aprofundar, né? E os que são mais comuns, os complexos octaédricos. Octaédrico, né? Então nós temos aqui um quadrado plano e um eixo passando por esse quadrado. Né? Os ligantes a gente vai considerar que eles estão se aproximando aqui sobre os eixos. E aí, nesse caso, né, os ligantes vão se aproximar aqui sobre os eixos, né? Então, vão se aproximar aqui do eixo Y, na frente e atrás, do X, na frente e atrás, e do Z em cima e embaixo, tá certo? Isso vai ter consequências na energia desses orbitais, tá certo? Então, como eu falei no início, né, os ligantes estão se aproximando para formar o complexo octaédrico, né, por essas regiões, nas 4 posições, né, no quadrado planar, em cima e embaixo, tá certo? E são elétrons, cargas negativas que estão se aproximando. Então, esses orbitais que também têm elétrons e são formados devido aos elétrons, né, vai haver uma repulsão, né, entre os ligantes e os orbitais do metal, tá certo? Essa repulsão causa um aumento da energia desses orbitais, tá certo? Só que o aumento dessa energia vai ser assimétrica, ok? Então, se a gente retornar aqui, o que que nós temos? Né? A aproximação aqui dos ligantes sobre os eixos, tá certo? E aí, no caso, vai haver uma repulsão por todos os orbitais, que todos, né, são formados por elétrons, né? Então vai ter uma repulsão, né? Cargas iguais se repelem, então vai haver uma repulsão entre entre os ligantes e os orbitais, mas aqui esses orbitais que estão sobre os eixos vão sentir mais fortemente essa aproximação, né, porque estão diretamente em contato com os ligantes, do que os orbitais aqui que estão entre os eixos,
certo? Então, os orbitais que estão entre os eixos, né, eles vão sofrer menos, né, essa repulsão entre contra os elétrons que estão se aproximando ali para formar o complexo octaédrico, certo? Isso é bastante importante de entender. Então, está se aproximando, né? Está se aproximando porque são cargas negativas e o metal atrai, né? Só que o metal também tem cargas negativas ali na eletrosfera. E essa carga negativa, essa eletrosfera, vai repelir, né? Ou seja, vai sentir a aproximação e vai haver uma repulsão, né? Contra esses ligantes. E aí vai haver um aumento da energia desses orbitais. Ok? Então, no modelo TCC, a interação eletrostática metal-ligante remove parcialmente a degeneração, a degenerescência, né, degeneração, dos 5 orbitais D, que existem no íon metálico isolado no estado gasoso. O que, que isso significa? No estado fundamental, os orbitais terão aqui uma certa energia. Aqui essa tarja sempre aparece. Vou tirar ali. Então ali, ó, eles estão, essas linhas, né, representam os 5 orbitais, tá certo? Cada linha é um orbital, como a gente já viu lá na teoria dos orbitais moleculares, tá certo? Aqui a energia está aumentando nesse sentido, e essas linhas representam 5 orbitais que têm a mesma energia, tá certo? Então eles são degenerados. Em espectroscopia, degenerado significa mesma energia, tá certo? Se os elétrons aproximassem de todas as regiões aqui ao redor desse íon metálico, então a gente fala que se aproximasse um campo, né, ou uma carga negativa esférica, né, por todos os lados ao redor do metal. O que, que iria acontecer? A energia de todos os orbitais iriam aumentar, ok? Que é o que é demonstrado aqui, tá certo? Se aproximassem elétrons de todas as regiões, né, guerra estelar, né, como se fosse guerra nas estrelas, se aproximam, né, a força está, né, se aproximando, né, o poder do mal está se aproximando por todos os lados, né, então se aproximassem elétrons por todos os lados, as energias, né, contrárias, né, seriam sentidas por todos os lados e todos os orbitais aumentariam a energia, tá certo? Só que, na realidade, só se aproximam aqui 6 pares de elétrons, se a gente estiver analisando aqui o complexo octaédrico. Então, aqui nesse caso, os orbitais que estariam entre os eixos aqui, né, que são 3 orbitais, dxy, xe e yz, eles vão sentir menos fortemente a aproximação desses ligantes. Então, em relação à força média, né, se fossem todos aproximando de todos os lados, eu tenho um aumento total, né? Só que esses orbitais não sentem tanto. Então, a energia deles seriam menor aqui, né, do que se aproximassem por todos os lados, né, do metal, tá certo? Mas por outro lado, a gente sabe que tem esse orbital dxy menos dx ao quadrado y ao quadrado e o dz ao quadrado, eles estão sobre os eixos. E quando forma, né, o complexo aqui, eles estão muito próximos, né, do núcleo do metal, né? E aí no que vai acontecer? Esses orbitais vão sentir mais fortemente, né, a aproximação desses ligantes. Então a energia desses orbitais vai ser maior do que uma energia média aqui, tá certo? Então isso aqui vai ser muito importante. Nós temos o desdobramento do campo cristalino e aí a quebra da degenerescência, né, dos orbitais D, ou seja, vai haver uma diferença de energia, né, dentro dos orbitais D. Então tem 5 orbitais D, os orbitais D vão ter agora energias diferentes, né, por causa dessa interação com os ligantes. Os orbitais entre os eixos terá uma menor energia e a energia dos orbitais que estão sobre os eixos vai ser maior,
certo? Para facilitar, eu ia colocar um vídeo aqui também do Matheus, vou colocar daqui a pouco. Para facilitar aqui, né, essa essa nomenclatura aqui, eu não sei se facilita, mas assim, é para a teoria, né? A gente não vai utilizar muito, né, mas é bastante utilizado na química inorgânica. Nós temos os grupos que têm simetrias semelhantes, certo? E aí esses três orbitais aqui, eles, no lugar de a gente ficar falando toda hora, né, os orbitais entre os eixos, nós vamos chamar aqui do grupo de orbitais T2G, certo? E aqui no caso é esse T2G devido à simetria, né? Tem uns nomes, acho que em alemão, Gegen, né? Mas aqui é só para a gente classificar. Esses três orbitais serão chamados de T2G. Tem uma explicação, mas a gente não vai entrar em detalhes, né? Que é teoria de grupo e assim por diante. É só que a simetria é semelhante, então eles vão ser classificados como semelhantes e serão chamados de orbitais T2G, certo? Os orbitais que estão sobre os eixos serão chamados de EG, ok? E aqui, em relação ao centro de energia, esses orbitais aqui EG terá uma energia maior em relação ao centro de energia, 3 quintos maior. Então, se a gente dividir em 5 partes, né, 3 partes aqui maior do que aqui é o centro de energia, e esses orbitais aqui com 2 quintos de energia, né, menor do que o centro de energia. Isso aqui vai ser importante também mais para frente, né, para a gente saber sobre a estabilidade da formação, né, desses complexos, certo? Bom, então aqui eu vou procurar o vídeo do Matheus para mostrar para vocês também uma animação de como isso acontece. Okay? Então aqui esse é o vídeo, né, que foi desenvolvido no projeto também do Matheus Steven, da turma de 2015, né, que se formou no retrasado. Então aqui nesse caso, né, a gente fez uma animação, né, baseado no Blender, né, que é um programa para fazer animação 3D que é gratuito também, né? Então aqui no caso ele representou, né, os 5 orbitais D, tá certo? Cada um com uma cor. E aqui ele fez uma animação mostrando um por um, né? Então x ao quadrado, y ao quadrado, está sobre o eixo. Aqui entre os eixos x, y, né? Aqui o zx, ou xz, né? Entre o eixo x e z, e aqui o zy entre os eixos z e y, certo? E o z ao quadrado, que está sobre o eixo z, certo? Juntando esses orbitais, né? Então temos aqui uma representação de todos os orbitais juntos, e aí, no caso, o conjunto de orbitais. Então aqui ele separou, a animação também é bem legal por causa disso, né? Ele separou aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, ó, juntou, né, o T2G, né, ele está representando aqui em azul, né, que estão entre os eixos, e o EG aqui estão sobre os eixos, que está em verde, certo? Então aqui nesse caso ele representou ali também, né, a energia, né, desses grupos de orbitais, colocou tudo junto, e aqui a aproximação dos orbitais, tá certo? Então os orbitais vão se aproximar, né, em direção aos eixos aqui, né, para formar o complexo octaédrico, tá certo? E aí nesse caso, com a aproximação dos ligantes, ó, quando ele começar a se aproximar, as energias estão aumentando, né? Mas vai ser aumentar muito mais para os orbitais que estão sobre os. Acho que aqui está ao contrário, né? Tem que inverter. A energia do verde, né? Será muito maior do que a do azul. Deixa eu ver se. Ficou um erro aqui. Aqui no caso é o contrário, né? O verde estaria aqui em cima e o azul estaria aqui embaixo, né? Então, assim, a energia dos orbitais EG será maior do que as energias dos orbitais T2G, ok? Tem um outro.
outro vídeo. E aí depois vocês podem procurar também na internet. Aí tem acho que só esses três que a gente fez, né? Vamos ver aqui. É o mesmo? Não. Não. Acho que é o mesmo. É o mesmo. Deixa eu ver. Deve ser esse aqui. Então aqui, vamos adiantar um pouco. O que vai acontecer? Aí agora aqui está correto. Então aqui representando os dois orbitais EG e aqui o orbital T2G. Então o EG, os dois aumentam, só que o EG vai aumentar muito mais acentuadamente do que o T2G, certo? Então conforme vai se aproximando, né, sobre os eixos aqui os ligantes estão representados em vermelho, né? E aí conforme se aproximam vai haver uma maior repulsão entre esses orbitais que estão sobre os eixos do que os que estão entre os eixos. Então vai haver uma diferença de energia, um desdobramento, né, do campo cristalino, né, e é uma quebra da degenerescência dos orbitais D, ou seja, vai promover uma diferença de energia entre esses grupos de orbitais, ok? Então isso é bastante importante para o entendimento da teoria do campo cristalino. Vamos retornar aqui. Então aqui a diferença de energias entre os orbitais EG e T2G, qualquer que seja o seu valor em termos de kJ por mol ou centímetro a menos 1, quando a gente mede o espectro de absorção, que é aquele que eu passei para vocês, e geralmente a gente faz no laboratório, a gente obtém aqui a energia, né, em centímetros a menos 1, tá certo? Ou em nanômetros, né? Geralmente no laboratório a gente obtém em nanômetros. A gente transforma para centímetros a menos 1 ou pode transformar diretamente para quilojoules por mol, certo? Então, essa diferença de energia é definida como 10 dQ ou ΔO, ok? É chamado pelos dois nomes, né? Essa diferença de energia, né, teoricamente é 10 dQ, mas é a diferença de energia do campo cristalino octaédrico. Por isso que é delta de diferença e O de octaédrico, tá certo? Denomina-se desdobramento do campo cristalino, ok? O valor numérico da energia a 10dQ é uma medida da força do campo eletrostático, né? Este valor pode ser determinado a partir de dados espectrais experimental, ou seja, é aquilo que eu passei para vocês, e o legal é que a gente, né, pudesse medir no laboratório, né, diretamente para vocês observarem. Então, diretamente pela cor absorvida pelo, pelo complexo, isso está diretamente proporcional, né? Então aqui deixa eu só voltar um pouquinho, né? Aqui no caso, né, quando a gente tem um composto colorido, o que, que vai acontecer? Geralmente, né, é um composto com metal de transição, e esse metal de transição, devido à interação, né, aqui no caso dos ligantes, mas depois isso pode ser estendido, né, para todos os compostos inorgânicos, né, há um desdobramento do campo cristalino, né, dependendo da força do ligante. E aqui o que, que vai acontecer? Se eu tiver elétrons aqui, né, nesses orbitais, esses elétrons eles podem, né, começar a absorver energia para começar
a transitar desse grupo de orbitais para esse grupo de orbitais. Essa absorção de energia, ela está na região do visível, né? Então, é energia, né, luminosa que eles absorvem, e aí essa diferença de energia geralmente está na região do visível, ok? Por isso que qualquer alteração nessa energia, nós vemos a mudança de coloração dos complexos, né? E também quando nós temos compostos, alguns compostos inorgânicos também, é devido a esse desdobramento do campo cristalino, certo? Porque os elétrons vão absorver energia para começar a pular de um grupo de orbitais para o outro. A energia necessária para ele passar daqui para cá é a energia na região do visível, tá certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo, né? E isso vocês vão ter que calcular também, né? E depois eu posso dar um exemplo mais específico, né? Mas vocês vão ter que calcular aqui a energia de estabilização do campo cristalino para o complexo de vocês. Aqui tem um exemplo que nós temos aqui o titânio, né? O titânio 1 aqui, ok? Então, o espectro de absorção na região do visível, né? Aqui de um complexo, né? Que a distribuição eletrônica aqui é do o complexo, né? Com orbitais D do tipo D1, tá certo? Tem um elétron na subcamada D, certo? No estado fundamental, esse elétron está no grupo de orbitais aqui T2G. E aí, conforme, né, a gente vai fornecendo energia na região do visível, esse elétron, né, que está aqui no grupo T2G, ele passa aqui para o grupo EG, ou seja, esses elétrons são promovidos de um nível menos energético para o mais energético, tá certo? E aí, nesse caso, essa transição envolve a absorção de energia na região do visível, ok? E como acontece na região do visível, o complexo ou composto ele é colorido, tá certo? E se ele é colorido, a gente consegue medir, né, o quanto que ele está absorvendo, né, com um espectrofotômetro, né, medindo a absorção, né, conforme a gente vai variando aqui as cores, né? Então aqui no caso o comprimento de onda, a gente vai variando em nanômetros, conforme a gente vai variando, né? Seria até interessante ver algum vídeo quando a gente voltar, né? Não sei se eu vou dar aula para vocês o ano que vem. Seria interessante a gente fazer algum experimento, né, com espectrofotômetro para vocês observarem isso. A gente vai variando a luz, né? E a energia que está incidindo sobre o composto, né, que a gente está trabalhando, e aí ele vai absorvendo cada vez mais. Aí chega um máximo de absorção, ou seja, onde ele absorve para fazer a transição eletrônica. E aí depois, em outra região, ele não absorve mais, certo? Então ele é colorido, por exemplo, aqui, né? Porque ele está absorvendo aqui na região do verde, né? Green aqui, né? O verde, então ele está absorvendo em mais ou menos aqui 530. Então, se ele está absorvendo verde, significa que ele não tem uma coloração verde. Na realidade, aqui ele é violeta, se eu não me engano, né? Porque ele vai refletir o que ele não absorve, né? Então, vai ser uma mistura entre o azul e o vermelho aqui, vai dar um violeta, tá certo? Se ele absorve no verde, ele vai ter uma coloração aqui violeta, ok? Se ele, por exemplo, que eu mostrei numa aula, né, na aula de fundamentos, né, a clorofila ela vai absorver aqui no azul e no vermelho, e por isso que a clorofila ou as plantas são verdes, porque é uma luz que ela não absorve, né? Ela absorve na região do azul, do violeta e na região do vermelho. E aí, no caso, o que ela não absorve, ela reflete. E aí por isso que as plantas são verdes. Não porque são verdes, mas sim porque reflete a cor verde e absorve as outras cores. Certo? Bom, para calcular a energia de estabilização do campo cristalino, né, isso vocês vão precisar calcular. Aqui nós sabemos aqui é pela quantidade de orbitais, de elétrons que tem em cada orbital, tá certo? A gente sabe que tem um elétron no grupo de orbitais T2G, tá
tá certo? Então vai ser um elétron vezes menos 2/5 do desdobramento do campo cristalino, tá certo? Então aqui a gente sabe que esses orbitais aqui vai ter cada um deles, ou cada elétron que tiver nesses orbitais aqui, vai ter uma energia de menos 2/5 do total de energia aqui, tá certo? Em relação aqui ao baricentro, esses daqui é 2/5, esse aqui é 3/5, né? Então se eu tiver aqui um elétron nesse grupo de orbital, para eu medir aqui, quanto mais elétrons eu tiver nesses orbitais, mais estável vai ser o meu complexo, tá certo? E aí, ou a energia, né, dos orbitais do meu complexo, ok? Energeticamente falando. Então aqui, quanto mais negativo for, né, mais estável vai ser o meu complexo, e quanto mais elétrons eu tiver aqui, mais instável, né, eletricamente o nosso complexo será, tá certo? Então aqui nesse caso, a partir do espectro de absorção, eu calculo aqui, né? Aqui nesse caso, aqui não tem o cálculo, né? Talvez eu possa fazer isso. Mas aqui, por exemplo, nós temos a nanômetros, certo? A energia em nanômetros. A frequência é o inverso do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda está em nanômetro, ou seja, 10 a menos 9 metros, certo? Então, aqui, por exemplo, seria mais ou menos o que um dos complexos, acho que um dos complexos deu 510 nanômetros, então seria 510 vezes 10 a menos 9 metros, tá certo? E isso seria o comprimento de onda. Eu tenho que transformar em energia, né? A energia pela frequência aqui seria em centímetros, né? Ou centímetros a menos 1. Então eu teria que transformar esses nanômetros aqui em centímetros e depois fazer o inverso, tá certo? Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer esse cálculo para vocês verem. E aí, no caso, eu faço o inverso aqui a, do valor aqui em centímetros, eu encontro a frequência, né, daquela energia absorvida por esse elétron. E aqui eu sei que 1 kJ, né, corresponde aqui a 83,593 centímetros a menos 1, tá certo? Então aqui eu consigo calcular a partir do espectro de absorção, e isso vocês vão precisar fazer também, né? Calcular a energia de desdobramento do campo cristalino, e para isso vocês precisam calcular também o desdobramento, a energia do desdobramento do campo cristalino. Então vai calcular o ΔO, tá certo? E aqui depois vocês vão descobrir, né? Eu vou dar o caminho para vocês também. Vocês vão descobrir quantos elétrons tem, né, para o complexo de vocês de cobalto. Quantos elétrons tem no estado fundamental, né? Quantos elétrons tem nos orbitais T2G e quantos elétrons tem nos orbitais IG, certo? Pela distribuição eletrônica é fácil da gente saber, ok? E aqui nesse caso, pelo espectro de absorção, eu calculo o ΔO, e aí pelo número de elétrons, né? Se tiver só elétrons orbitais T2G, eu multiplico aqui esse valor, né? O número de elétrons orbitais T2G, e aqui vezes menos 2,5, certo? Se eu tiver elétrons nos orbitais EG, eu vou ter que multiplicar aqui por mais, ainda vou ter que ainda multiplicar, né? O número de elétrons vezes mais 3/5, que corresponde à energia dos orbitais EG, tá certo? E aí depois multiplicar tudo isso, né? Fazer a soma dessas energias, e aí depois multiplicar por 243 kJ por mol, ok? Então aqui eu vou fazer o cálculo pelo Jamboard, né? Então para mostrar como que faz esse cálculo, ok? Então, vamos lá abrir o Jamboard. Bom, então aqui como que eu vou transformar, né? Peguei aqui um Jamboard aqui do semestre passado de TLV, e eu vou usar o mesmo para a gente, né, qualquer coisa, se vocês quiserem eu posso compartilhar depois, mas se tem no vídeo acho que fica
né? É só para demonstrar mesmo como faz o cálculo. Então aqui nós sabemos que 510 nanômetros, né, é igual a 510 vezes 10 a menos 9 metros, certo? A gente sabe aqui também que 1 metro corresponde a 100 centímetros, tá certo? Então aqui nesse caso, se a gente quiser transformar para centímetros, né, então vezes 10 a menos 9, e aqui 1 metro corresponde a 100 centímetros, certo? Então esse metro aqui a gente pode alternar diretamente, né? 100 é 10 ao quadrado, né? Metros. Isso significa que 510, né, nanômetros vai ser igual aqui vezes 10 a menos 7, né, centímetros, ok? E aqui neste caso, acho que não precisa, né, a gente... Vamos fazer. 510 é 5,1, ou 5,10, né, pra, se a gente quiser deixar a precisão, vezes 10 ao quadrado, ou seja, 5,1 vezes 100, né, vezes 10 a menos 7 centímetros. Então significa que 510 nanômetros é 5,1 vezes 10 a menos 5 centímetros. Ou, voltar aqui. Centímetros, certo? Então isso aqui seria comprimento de onda. Isso aqui que a gente vai extrair lá do espectro de absorção, ok? Para eu calcular a frequência que está diretamente relacionado com a energia, né, de uma radiação luminosa, é o inverso do comprimento de onda, certo? Então aqui no caso, né, se eu quiser colocar a frequência em centímetros a menos 1, é só fazer o inverso. 1 sobre 5,1 vezes 10 a menos 5. Né? E aqui no caso, se está em centímetros, aqui eu coloquei o inverso, o resultado vai ficar em centímetros a menos 1, certo? Aí eu vou precisar da calculadora. Né? Se eu calcular, vamos ver quanto que vai dar o resultado. Bom, então, pelo cálculo que eu fiz, eu tenho aqui que a frequência vai ser igual a 19.607,8 centímetros a menos 1, certo? Isso aqui foi, assim, considerando ali que o máximo é 510. Ali acho que talvez não está 510, né? É um complexo diferente. Mas considerando esse valor, 510 nanômetros, isso a gente vai retirar esse valor no máximo absorvido no espectro de absorção, certo? Aí aqui eu tenho que 1 kJ por mol é igual a 83,593 centímetros a menos 1. 83,593, né? Então aqui no caso 83.593 kJ por mol. Então isso aqui para... não, aqui no caso é o contrário. Né? Aqui, cadê? Aqui para cada 1 kJ por mol, nós temos 83 centímetros a menos 1. Se nós temos 19.607,8 centímetros a menos 1, quanto que vai ser esse valor em kJ por mol? Né? Então, se eu dividir aqui 19.607,8 dividido por 83,593. Isso aqui dá 234,56 kJ por mol.
que é mais ou menos quase o valor que ele obteve ali. A gente não sabe precisamente qual o valor do máximo, né, que ele obteve, né? Mas aqui no caso para esse complexo, né, pelo cálculo que ele fez, deu 243, é, 243, ele arredondou, né? E aqui no caso, no nosso cálculo, considerando 510 nanômetros, né, o máximo de absorção, a energia do desdobramento do campo cristalino seria 234,56 kJ por mol, tá certo? Então aqui é esse cálculo que vocês vão fazer pelo espectro ou pelos dados que eu é, forneci para vocês. E aí fazendo a distribuição eletrônica, e aí a gente vai precisar talvez saber se é spin alto ou spin baixo no nosso complexo, mas depois eu vou mostrar isso para vocês, né? E aí vocês vão ter que pesquisar também um pouquinho. E acho que naquele artigo que eu estou indicando, eu não sei se tem, né? Se é spin alto ou spin baixo complexo, mas eu deixo para vocês pesquisarem. Qualquer coisa vocês me avisam, né, se tiverem dificuldade. Mas aqui no caso, eu vou aqui, né, fazer o cálculo, né, da energia de desdobramento do campo cristalino em kJ por mol, e depois vou calcular a energia de estabilização do campo cristalino, sabendo quantos elétrons eu tenho no T2G e no EG, tá certo? Aí aqui no caso vai ser, né, entre parênteses, né, número de elétrons vezes menos 2 quintos, ou aqui no caso 0,4, né? 2 quintos é a mesma coisa que 0,4, ok? Se a gente multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo, né, vai dar 4 dividido por 10, que dá 0,4. E 3 quintos é a mesma coisa que 0,6. Então, se facilitar, multiplicar os elétrons que estão no T2G por 0,4 e os elétrons que estiverem no EG por 0,6, tá certo? Soma esses valores e multiplica o resultado aqui por 243, certo? E aí vocês obtêm a energia de estabilização do campo cristalino, ok? Bom, aqui ele está mostrando, ó, o complexo de titânio é o hexaco, né? Titânio 1, titânio 3, né? No caso. Que o titânio tem 4 elétrons na camada de valência, né? Aí ele perde 2 elétrons, né? Ele é do tipo, tá, que família? Tá na segunda família, né? Então é 4s2, 3d2. Se ele é 3 mais, ele perdeu 2 elétrons 4s e 1 elétron d. Então ele tem, o titânio 3 tem só 1 elétron na subcamada d, 3d mais precisamente, certo? Então aqui a gente pode também, pela cor do complexo que vocês obtiveram, né? Obtiveram virtualmente. Se tivesse no laboratório, vocês o iriam observar, né? Dá para observar dos outros, né? Dos outros grupos, vocês vão ver que tem cores diferentes. Então a gente já dá para ter uma ideia do desdobramento do campo cristalino observando só a cor. E eu gostaria que vocês fizessem essa análise da cor também no complexo de vocês. Tem um complexo aqui que está mais violeta, né? Tem um complexo que está laranja, né? E o outro que está aqui entre o vermelho e o laranja, certo? O que que isso vai me dizer? Essa cor que ele está refletindo me dá a ideia da cor que ele está absorvendo também, ok? Então aqui, por exemplo, se ele é violeta, né? Ele está absorvendo lá, acho que teve um grupo que estava absorvendo o vermelho, né? Então aqui no caso, não sei se é o hexamin, né? Que ele é laranja, né? Então se ele tem uma cor laranja, significa que ele está absorvendo na cor oposta se a gente observar no disco de Newton, certo? Então aqui o laranja ele está absorvendo aqui entre 450 e 500 nanômetros, certo? Se eu não me engano, deu 470, 470 e pouco, né? O máximo de absorção. Então, pela cor do complexo, a gente sabe em que região que ele está absorvendo, tá certo? E aqui
a gente também, se ele está absorvendo um comprimento de onda menor, significa que o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia, né, absorvida, à frequência, como a gente viu, tá certo? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia e maior é o desdobramento do campo cristalino, tá certo? Aqui no caso, o violeta, deixa eu ver, isso mesmo. Ó, o violeta, né, indo para o vermelho, entre o vermelho e o violeta aqui, ele absorve aqui nessa região, na região oposta, né? Quanto mais próximo aqui, né? Então mais próximo aqui, verde, amarelado, né? Aqui no caso não importa aqui essa cor, o que importa é a cor que ele aparece, né? Então aqui um violeta, né? Que é o outro complexo, se eu não me engano, do pentamin, né? O de cloro, pentamin cloro, né? E aqui nesse caso, se ele está absorvendo aqui, quer dizer, se ele tem uma cor nessa região, significa que ele está absorvendo nessa região aqui, certo? O que, que a gente pode definir disso? Que o complexo em relação ao outro, se um é laranja e o outro é violeta, né, significa que o desdobramento aqui, né, do violeta, do campo cristalino, ele tem um comprimento de onda maior, significa que a energia é menor. Então, o desdobramento ele vai ser menor em relação ao complexo laranja, que se ele absorve, tem essa cor aqui, significa que ele está absorvendo aqui num comprimento de onda menor, então numa frequência maior e, consequentemente, uma energia maior. Então, essa energia é diretamente proporcional ao desdobramento desse campo cristalino, certo? Não entendeu? Volta o vídeo e escute de novo. Qualquer coisa tem o JDLI que está explicando e vários outros livros, né, de química de coordenação e livros de química geral também. Mas basicamente isso. Pela análise da cor do complexo, a gente também pode definir o quão desdobrado está esse campo cristalino, certo? Por que, que isso vai ser importante? Né? Nós temos aqui, por exemplo, né, vários tipos de complexos, tá certo? Complexo com metal com a configuração eletrônica do tipo, aqui no caso esse aqui era D1, né, para o titânio, e aí no caso D2, né, seria para outro complexo, por exemplo, deixa eu ver, cromo 3, né, cromo 3, 4, 5, isso, cromo 3, né? Cromo 3 seria do tipo D2, certo? E aqui do tipo D3, D4 e assim por diante, certo? Se a gente fosse calcular aqui a energia de estabilização do campo cristalino, teoricamente os elétrons tendem a ficar nos orbitais de menor energia, ok? Então aqui no caso tem um elétron, vai ficar nesse orbital, tem o segundo elétron, vai ficar nesse orbital, tem 3 elétrons, vai ficar nesse orbital, certo? Então aqui no caso, aqui ó, está calculado também, 20.300 centímetros a menos 1, né? Pelo comprimento de onda, transformou em centímetro a menos 1, depois em kJ por mol. Tá? Mas aí eu já demonstrei como é que faz o cálculo, né? Aí aqui no caso D2, se eu calcular a energia de estabilização do campo cristalino, então vai ser 2 vezes menos 0,4. Aqui tem o cálculo, né? Então vamos observando como que calcula a energia de estabilização do campo cristalino. Então aqui seria menos 0,8 vezes a energia de desdobramento. Isso aqui vai ser a energia, né, de estabilização, né? Aqui vai ser vezes 243. Mas só para comparar, né, vai deixar aqui delta zero, né? Só para ver a dimensão da energia. Se eu tiver aqui 3 elétrons nesses orbitais, então quanto mais elétrons eu tiver nesses orbitais, o primeiro lá deu, aqui seria 0,4, né? Depois se eu tiver 2 elétrons, vai ser 0,8, menos, né? Quanto mais negativo, mais estável.
Se eu tiver aqui 3 elétrons, vai ser menos 1,2, né? Então estabilizou mais ainda. Agora o D4, né? Aí a gente chega num limbo aqui, né? A regra de Hund continua sendo obedecida e o quarto elétron ocupa o orbital EG. Então, o próximo orbital desocupado seria o orbital que está lá em cima, o EG, certo? A regra de Hund deixa de prevalecer e o quarto elétron será emparelhado com os orbitais T2G. Então, tem duas possibilidades. Ou o elétron continua ocupando o orbital vazio, né, que pertence ao mesmo subnível. Só que agora as energias são diferentes. Então, será que ele vai ocupar, né, embaixo, vai emparelhar elétron e ocupar embaixo, ou ele vai seguir, né? Então, como são orbitais D, compor o primeiro, o segundo, o terceiro, vai ocupar o próximo orbital D vazio, certo? Eu tenho essas duas possibilidades. Ou ele emparelha elétron, porque essa diferença de energia é muito grande, ou ele vai ficar lá em cima, porque ele vai tá na mesma subcamada, e aí, no caso, ele vai ficar com o elétron desemparelhado, certo? Então, o que vai acontecer? Depende. Depende do desdobramento do campo cristalino, tá certo? Então aqui as duas configurações, né, complexo de spin alto, como a gente já falou lá em TLV, spin alto, todos os elétrons desemparelhados, ou spin baixo, elétron emparelhado, estão associados aos valores do desdobramento do campo cristalino e de P. O que seria esse P? Para eu emparelhar o elétron, eu preciso fornecer energia também, certo? Então, se essa energia de emparelhamento for muito alta, vai ficar mais fácil colocar o elétron lá em cima, né, no grupo de orbitais EG, certo? Se, é, então, se essa energia for baixa, né, o desdobramento for baixo, é mais fácil eu colocar aqui em cima o elétron. Se for muito alto, né, e aí a energia de emparelhamento for menor, né, do que colocar um elétron lá em cima, o elétron vai ser emparelhado, certo? E por isso que tem a formação dos dois tipos de complexos, né? Complexo de spin alto, né? Quando os elétrons estão desemparelhados, ou seja, o desenvolvimento é pequeno, o elétron tende a ficar no próximo orbital desocupado, né? Ou o desdobramento é muito grande, aí é mais vantajoso ele emparelhar o elétron lá, ficar emparelhado, do que colocar um orbital de uma energia muito grande, certo? Então, se o desdobramento é pequeno, ou seja, o desdobramento é menor do que a energia para o emparelhamento, né? Então, a energia é necessária para forçar o emparelhamento dos elétrons do mesmo orbital, em um mesmo orbital. Então, se o desdobramento é pequeno, né, menor do que a energia de emparelhamento, teremos uma situação de campo fraco, spin alto, né? Então, campo, o desdobramento é fraco, né? Então, o spin vai ser alto. E os elétrons ocuparão os orbitais EG. Então, a distribuição aqui do D4 vai ficar 3 elétrons no orbital T2G e um elétron no orbital EG. Então, aqui no caso, né, eu posso fazer desse modo, né? Se fizer distributivo, eu posso multiplicar tudo no final. Mas eu posso aqui 3 vezes 0 menos 0,4, que é a mesma coisa que 2 quintos, né? Vezes o delta zero, mais, e aqui vai ser positivo, né? Um elétron no grupo EG, né? 0,6 vezes delta zero. Então, o total vai dar menos 0,6. Tá? E aí, se nós tivermos aqui o desdobramento ele for muito grande, maior do que a energia para emparelhar os elétrons, certo? O que vai acontecer? Teremos uma situação de campo forte, desdobramento, né? O campo forte seria que os ligantes são fortes e desdobrou muito o, a, o campo cristalino, tá certo? E aí, nesse caso, se o campo for forte, o spin é baixo e os elétrons ocuparão, todos os elétrons ocuparão os orbitais T2G. Né? Então, portanto, a configuração D4, né, nesse caso que, de campo forte, né, o spin vai ser baixo e todos os elétrons ocuparão aqui o orbital T2G, certo? E calculando aqui a energia de estabilização do campo cristalino, vai ser 4 vezes menos 0,4 a delta O, e aqui é, no caso, mais a energia de emparelhamento.
Então aqui no caso eu conto também a energia de emparelhamento. E nesse caso vai ser menos 1,6 ΔO mais P, tá certo? E aí eu vou utilizar a energia de emparelhamento também, né, para emparelhar esses elétrons, ok? Bom, aí aqui só uma imagem, né, mostrando, e aqui também já dando um spoiler para o Examin, né, dois complexos D6, né, que é no caso o cobalto 3, né, aqui no caso com o ligante fraco, que a gente chama de ligante fraco ou de campo fraco, e aqui um ligante de campo forte, né? Na realidade a amônia é considerado moderado, mas em relação ao flúor ela é forte, certo? Então aqui no caso, se eu tenho esse complexo de campo fraco, e aqui no caso é D6, então os elétrons vão ficar dessa maneira, certo? Então nesse caso aqui, os elétrons aqui são distribuídos conforme a regra de Runge, né? 1, 2, 3, 4, 5, e o sexto fica aqui embaixo porque não tem mais espaço para colocar na mesma subcamada, tá certo? Então aqui o desdobramento é menor do que a energia de emparelhamento, ligante de campo fraco, complexo de spin alto, certo? Agora, se o desdobramento campo forte, né, se o desdobramento aqui, né, for muito grande, né, a energia de separação aqui for muito grande, e aqui nesse caso nós temos um ligante de campo forte, e esse desdobramento é maior do que a energia de emparelhamento, tá certo? Então, nesse caso, como o desdobramento é muito grande, os elétrons tenderão a se emparelhar, certo? E aí esse complexo vai ser complexo de spin baixo, tá certo? Bom, então aqui nós temos alguns complexos de cromo, tá certo? Com ligante fraco, que geralmente os halogênios são ligantes fracos, né? Aqui acho que tem um erro, né? Que é água, hexaco, né? Então um ligante um pouco mais forte, os 6 ligantes, né? A gente tem uma mistura também de ligantes, né? Isso vai desobrar só um pouquinho a mais, mas já muda a cor, né, do complexo. A gente viu do hexamin para o pentamin, né, mudou bastante a coloração. Mas ali no disco de Newton a gente pode observar que a diferença ali não é muito grande, né, de energia. Entre o violeta e o laranja eles estão próximos um do outro, né? Mas aqui no caso complexo aqui de cromo, né, hexafluoro, fluoro, né? Cromo 3 aqui, então com ligante floro, que é um ligante de campo fraco, o desdobramento é pequeno. O ligante aqui, água, é um pouco mais forte, o desdobramento é um pouco maior. A amônia é um pouco maior e o cianeto ele é bem forte, tem um alto desdobramento aqui, né, do campo, tá certo? E isso está diretamente relacionado com as cores, né? Esse desdobramento aqui vai ser a distância energética, vai ser diretamente proporcional à energia absorvida para promover um elétron daqui para cá, certo? E aí os elétrons vão precisar de mais ou menos energia no espectro visível. E por isso que esses complexos terão cores diferentes. Então aqui, ó, o green, né? Então ele tem uma coloração verde. E aqui se a gente pegar lá vamos pegar lá o disco de Newton, né? A gente estava observando. Então aqui o verde, ó, ele vai absorver aqui na região de 630 a 720, né? Já quase no limite, né? Então, como o comprimento de onda é muito grande, a energia vai ser muito baixa. Então, o desdobramento aqui para os complexos verdes, né? O desdobramento do campo cristalino é pequeno, né? Conforme vai aumentando, passa para o violeta, né? Então aqui passou para o violeta, e aqui no caso passou para o vermelho, depois passou para vermelho, laranja e depois amarelo, né? Então conforme vai rodando aqui no disco de Newton, vai aumentando a energia desses, do desdobramento desses campos cristalinos, e significa que a gente tem ligantes de campo forte, né? Então, a partir disso, né, a gente tem a série espectroscópica,
Vamos ver. Ah, aqui já tinha, né, o disco. Eu fui lá atrás, mas nem precisava, né? Aqui dá para a gente analisar, né? Então, se é verde, está aqui nessa região, e conforme vai rodando aqui, né? Aqui no caso, o laranja e depois o violeta, né? Então, a gente tem aqui um aumento do desdobramento, dá para fazer análise pela variação das cores dos complexos também, né? Então, como a gente pode observar, né? Então, assim, os ligantes podem afetar, né, a magnitude desse 10dQ, ou seja, quanto vai ser desdobrado esse campo cristalino, e a gente pode classificar aqui os ligantes, né? Então, geralmente a gente analisa os ligantes, mas também vai depender do metal, né, e outros fatores. Então, primeiramente a gente analisa os ligantes, certo? Então aqui nós temos, ó, a série espectroquímica, né? Aqui tem os ligantes de campos mais fracos, começando pelos halogênios, né? Iodo, bromo, sulfeto, tiocianato, cloreto, né? Então tá vendo que os halogênios aqui estão no início, né? Aqui no caso nós temos, né, ureia, OH-, óxido, né? Aqui no caso do óxido, né? Depois o intermediário aqui seria a água, e aí conforme a gente vai passando aqui, vão chegando os ligantes mais fortes, que provocam um maior desdobramento do campo cristalino. Então aqui nós temos, né, o tiocianato, né, se ele se liga aqui pelo enxofre, ou o isocianato, né, se ele se liga aqui pelo nitrogênio, certo? Dependendo para que posição que ele se liga, vai ser forte ou fraco, né? Nesse caso do tiocianato, né? E se ele se ligar pelo N, é o isocianato, certo? Depois nós temos a piridina, amônia, né? Etileno diamina, que a gente já viu, e aqui no caso fenantrolina, bipiridina, né? O NO2, né? O dióxido de nitrogênio, ou nitro, né? No grupo nitro, aqui CH3, que é um pouco mais difícil, né? Que aqui seria também já os organometálicos, né? Onde o carbono se liga, né, diretamente ao metal, e aqui no caso o benzeno, né, com um hidrogênio a menos, tem uma carga negativa, e aí nesse caso também é um organometálico, e aí ele é um ligante forte. E aqui os dois mais comuns, bem fortes, seria o cianeto e o monóxido de carbono, certo? E aí por isso, né, que a gente fala aqui no sangue, né, forma complexos mais estáveis. Ah, aqui não tem oxigênio, né, talvez seja o óxido aqui, mas geralmente o, o monóxido de carbono se liga muito mais fortemente, né, aos metais, né, e tem um desdobramento maior, ou seja, vai ter uma energia de estabilização do campo cristalino também maior, né, porque se desdobra mais, a energia vai ser maior, né, de estabilização, e aí formam complexos também mais estáveis, tá certo? E aí, nesse caso, o monóxido de carbono. Depois a gente vai fazer uma análise, não sei se vai dar tempo, né, mas dá para fazer uma análise com quem que ele se combina melhor também. Vai depender do tipo de metal, ele vai também se combinar de maneira melhor com certos tipos de metais do que outros, certo? Então aqui, mas essa ordem aqui é o quanto que um ligante influencia no desdobramento do campo cristalino, certo? E aqui nós temos também outros fatores, né? Então aqui o número e a geometria dos ligantes, né? Depois eu vou fazer uma aula rápida, não vou fazer nessa, senão já tem 1 hora de aula, né? Mas essa é a aula, né? TCC é o grande, né? A cereja do bolo da inorgânica, né? Então vale a pena ficar mais um pouquinho. É bem difícil, talvez não seja suficiente para entender tudo, né? E eu também estou fazendo simplificado, né? Geralmente a gente tem 2 semanas de 4 aulas, né, para essa teoria. Então são 8 aulas para a gente discutir, né, a teoria do campo cristalino. Mas aqui no caso a geometria e o número e a geometria dos ligantes, né, vai influenciar, né? Então o complexo tetraédrico, por exemplo, o desdobramento vai ser bem menor do que o do octaédrico,
né? Eu vou tentar falar rapidamente na próxima aula, né? Mas isso não vai entrar também no relatório de vocês, né? O estado de oxidação do íon metálico, tá certo? Vai influenciar também, né, no desdobramento do campo cristalino e a natureza do íon metálico, certo? Então, se for, né, ferro, se for cromo, se for um metal alcalino terroso, por exemplo, que pode ser analisado, mas geralmente a gente analisa os metais de transição, se for os últimos ou se forem os primeiros ali da série dos metais de transição, né? Então tudo isso vai influenciar nesse desdobramento do campo cristalino, tá certo? Mas, por exemplo, para o mesmo metal, né, como o cobalto, que a gente trabalha só com cobalto, a gente pode analisar, né, os diferentes espectros de absorção, quem desdobrou mais e quem desdobrou menos, e por que, que a coloração é diferente, né? Se o espectro é violeta em relação ao laranja, o espectro violeta, o ligante com o cloro, agora dá um spoiler, né? Com o cloro adicionado ali, o cloro é um ligante menos, com campo menos forte do que a amônia, né? Então substitui são 6 ligantes amônia. Eu substitui uma amônia por um cloro, que é um ligante de campo fraco. Então vai diminuir um pouco o desdobramento do campo cristalino. E por isso que ele ficou violeta, né? Por quê? Porque com a retirada da amônia e o acréscimo do cloro, houve uma diminuição do desdobramento do campo cristalino e aí ele se apresenta como violeta, tá certo? No caso do nitro, né? O nitro já é o NO2, né? Que foi ali das meninas, né? Da Alicia, Carol, Marielle. Eu tirei uma amônia e acrescentei um grupo nitro, tá certo? E aqui nesse caso, acrescentando o grupo nitro, o desdobramento vai ser um pouquinho maior. E teoricamente, o desdobramento vai ser diferente. Ali também tem um caso que tem no artigo que eu indiquei para vocês, que se ele se ligar pelo oxigênio, ele vai ter uma energia, e se ele se ligar pelo nitrogênio, vai ter outra energia. Então, o grupo NO2 aqui se ligando, se eu não me engano, pelo nitrogênio, vai ser forte. Mas aí tem que ver se ligando pelo oxigênio vai ser mais forte ou menos forte o desdobramento, né? E no artigo que eu passei para vocês, tem os espectros dos dois, ligados pelo nitrogênio e pelo oxigênio, certo? Então, eu acho que é isso, né? Então, para TCC, o feijão com arroz é esse, né? Eu vou fazer um aprofundamento, né? Passar o material que o Nicolas elaborou para vocês, organizar na forma de um texto, continuar um pouquinho mais essa aula com outra transparência que eu tenho, para falar só um pouco sobre o efeito Ian-Teller para formar os complexos quadrados planares e falar um pouquinho sobre os complexos tetraédricos, tá certo? Mas o que é importante aqui são esses complexos octaédricos, tá certo? E aí eu vou elaborar melhor esse material para disponibilizar para vocês, ok? E também agora já dá para a gente resolver exercícios de gente grande de química inorgânica, ok? Então é isso por hoje, até a próxima aula.